vai proceder-se à cerimónia de homenagem aos militares, militarizados e civis da Marinha já falecidos. Ladies and gentlemen, we will now pay tribute to the fallen. A fanfarra irá sucessivamente executar os toques de silêncio e homenagem aos mortos. Posteriormente, o capelão-chefe da Marinha irá proferir uma evocação e, por fim, será executado o toque de alvorada. Respeito e gratidão marcam este momento. Com saudade e em família, recordamos todos os militares, militarizados e civis que serviram Portugal na Marinha ao longo destes 700 anos. Que depois da sua total doação repousem em paz eternamente. Que eles vivam para sempre na nossa memória. E nós, que ainda vivemos nesta terra, que sejamos seus dignos continuadores e arautos de uma esperança que seja amparo e corrimão, que se torne bússola que nos oriente, que seja vento bom que enfune sempre as nossas velas.
Está terminada a cerimónia de homenagem aos militares, militarizados e civis da Marinha já falecidos. Senhor Presidente da República, distintos convidados. A história da Marinha é tão rica que os notáveis feitos sucintamente relatados não representam mais do que pequenas gotas de água cristalina na imensidão desse oceano que é o seu glorioso passado ao serviço de Portugal. Tudo o que a Marinha fez foi possível porque desde 1317 os nossos antecessores apostaram na sua robustez estruturada em torno de um ideal supremo: servir a pátria. Foi sempre esta referência cimeira que regulou a expressão das aspirações e a materialização das vontades dos militares da Marinha ao longo dos 700 anos de vida da instituição. Assim teve que ser, porque sem esse ideal nenhum marinheiro compreende a razão de ser da sua função social. Poderei mesmo dizer que na sua ausência nenhum português consegue ser militar da Marinha, uma instituição patriótica onde aqueles que estão perante vós servem os seus concidadãos, quaisquer que sejam as dificuldades, e fazem-no com espírito de sacrifício e abnegada coragem, porque têm uma fé inquebrantável no futuro de Portugal. Por isso é que, quando nos perguntam o que fazemos, afirmamos com humildade que servimos a Briosa, querendo com isto dizer que estamos investidos e dignificados por uma honra suprema, pois servir a pátria nesta Marinha, na nossa querida Marinha, é simultaneamente a função social que consideramos acima de todas as outras e o pilar estruturante do nosso desempenho institucional, tanto nos momentos de glória como na resolução das crises mais difíceis. É por tudo isto que, em linha com as tradições que herdamos do notável monarca Dom Dinis e do grande almirante Genovês Peçanha, ontem, hoje e amanhã, a nossa briosa Marinha permanecerá no mar e em terra, na paz e na guerra, como uma força determinante da segurança e do desenvolvimento de Portugal. O Almirante-Chefe de Estado-Maior da Armada e a Autoridade Marítima Nacional vai proceder à oferta de uma espada da Marinha Portuguesa a Sua Excelência o Presidente da República e Comandante Supremo das Forças Armadas. The Portuguese Navy's Chief of Staff will offer a Portuguese Navy sword to His Excellency, the President of the Portuguese Republic and Supreme Commander of the Armed Forces. A espada é um símbolo de poder e autoridade, associada à bravura e à honra. Foi empunhada ao longo da história por virtuosos marinheiros e outros guerreiros, que dela souberam fazer o uso perfeito. Os homens desses tempos olhavam-na como se tivesse, ela própria, os poderes do reconhecimento dos heróis, e a sua têmpera era um segredo quase inacessível. Nos tempos de hoje, a espada é usada pelos oficiais das Forças Armadas, recebida no momento solene do seu compromisso com a pátria, num gesto em que lhes é conferida a autoridade e o poder inerente às funções militares que devem exercer com lealdade, honra, coragem, justiça e conhecimento. E usá-la-ão, cita-se, enquanto a vida os não deixar ou nelas for perdida. Fim de citação. Senhor Presidente da República, Senhor Almirante, Chefe de Estado-Maior da Armada, queremos um mare liberum, mas sabemos que para que assim seja é fundamental protegermos e defendermos o mar português e a sua enorme área de influência. O mar é fonte de poder nacional. Dele dependem largamente as economias e a segurança de Portugal e da Europa. O interesse generalizado do mundo pelos recursos do mar obriga-nos a agir e criar condições que garantam a sua defesa e, com ela, dos interesses estratégicos e vitais de Portugal. O futuro
é dos que sabem prepará-lo e até antecipá-lo no presente. Os próximos anos são anos de mar, das suas potencialidades e dos seus recursos. Precisamos de saber dar ao mar, que é nosso, as condições e os meios para que ele seja um grande aliado da nossa independência e soberania nacionais, da nossa relevância internacional, da nossa afirmação geopolítica e geoestratégica, do nosso desenvolvimento e prosperidade económica e social, da nossa projeção cultural, científica e linguística, da renovação da nossa identidade, da atualização da nossa história, do reforço simbólico e real da nossa imagem na Europa e no mundo global. Se não o fizéssemos, as gerações vindouras não nos perdoariam a demissão, a incapacidade, a impotência e a falta de visão. Se o não fizéssemos, outros fariam por nós e, eventualmente, contra nós. Devemos aprender com a história e aproveitar e construir as oportunidades, por vezes, irrepetíveis. A lucidez, imaginação, a tenacidade e a capacidade que mostramos na defesa, afirmação e aproveitamento do mar é uma das grandes formas de fazermos prova de um verdadeiro e não apenas retórico patriotismo. Um patriotismo moderno que, pelo mar, se liga ao antigo patriotismo que fez de Portugal uma grande nação do mundo. No quadro das suas alianças políticas e militares, na União Europeia, nas Nações Unidas, na CPLP e na NATO, Portugal assume as suas responsabilidades. Partilha a liderança nos processos de desenvolvimento de parcerias, mas não abdicará das capacidades próprias que lhe permitam garantir a sua segurança e a defesa dos seus interesses estratégicos. Senhor Presidente da República, as nossas forças navais permanentes honram os compromissos externos do Estado português e asseguram no âmbito interno, 24 horas por dia, 365 dias por ano, dentro dos melhores e mais exigentes parâmetros internacionais, um serviço de qualidade singular no exercício da autoridade do Estado no mar, na busca e salvamento marítimo e no apoio à Autoridade Marítima Nacional. Há 7 séculos que a Marinha, com o seu talão de bien-faire, cumpre a nobre missão de defender os interesses de Portugal no mar. Mas 700 anos são muito, muito tempo. E o que nos conta a história da Marinha que o tempo não apaga? Conta-nos 700 anos de conquistas e de proezas únicas, a recriar o mundo, a descobrir arquipélagos e novos continentes, a desenhar novas rotas marítimas nas cartas de marear, a explorar cientificamente da costa à contracosta, ou mais recentemente, a apoiar o projeto de extensão da plataforma continental e a convocação de uma cimeira dos oceanos. Mas a história da Marinha que também nos conta 700 anos de dor e de sofrimento, nas batalhas navais, no Atlântico, no Índico, no Mediterrâneo, nos combates navais da Grande Guerra, no empenho na guerra colonial. A história da Marinha é feita de nomes como Bartolomeu Dias, Vasco da Gama, Pedro Álvares Cabral, Gá Coutinho, entre tantos e tantos outros. Intrépidos marinheiros e audazes heróis que perdurarão para sempre e cujos feitos e coragem revelada tiveram repercussão universal. A história da Marinha conta-nos ainda 700 anos de um olhar firme e altruísta sobre o mundo ao serviço de Portugal. Acreditamos, por isso, como portugueses, que somos uma nação marítima. Sabemos que o mar está presente nas nossas mais ancestrais tradições, na nossa cultura, na nossa economia. Ele liga-nos ao mundo. Ele representa um imprescindível fator de desenvolvimento. Mas não há desenvolvimento sem segurança. E não há segurança sem as Forças Armadas Portuguesas e sem a Marinha. A soberania alargou-se e a defesa de todos faz-se em terra, no ar
e no mar, aquém e além fronteiras. E o orgulho no passado e a segurança no presente não bastam para garantir o futuro. E não sendo a defesa de Portugal e do nosso mar domínio delegável, para apontar para esse futuro é necessário continuar a investir na Armada. Investir nas pessoas, na dignificação das mulheres e dos homens que escolheram a carreira das armas para servir Portugal. Investir também nas capacidades, no apoio de retaguarda, nos meios que assegurem a autoridade do Estado no mar, a segurança marítima, a vigilância das nossas águas, o estrito acesso à nossa plataforma continental. Portugal e os portugueses reconhecem com gratidão a todos os que no passado empreenderam tão significativa obra que se confunde com a própria memória do país. Aos marinheiros e fuzileiros que fazem a Marinha de hoje, às suas famílias que à distância os apoiam incondicionalmente, o Presidente da República e Comandante Supremo das Forças Armadas assume a responsabilidade nacional de prestar esta justa homenagem, evocando o que é mais do que um acaso ou fortuita coincidência. Os versos primeiros do nosso hino nacional: Heróis do mar, nobre povo, nação valente e imortal. Heróis do mar. É esse o nosso destino. É esse o nosso orgulho. É essa a nossa glória. Vivam os marinheiros para que possam viver os portugueses. Viva a Marinha para que possa viver Portugal. O dispositivo em parada desfilará dentro de momentos frente à tribuna. The forces will pass in front of the main stand in a few moments. Antecipando o desfile militar das forças em parada, irão passar frente à tribuna um bloco evocativo da história da Marinha, constituído por bandeiras dos almirantes do Reino, estandarte da Brigada Real de Marinha, pelotão evocando a Brigada Real de Marinha, constituído por militares do Corpo de Fuzileiros, comandado pelo aspirante fuzileiro Martins Pereira. Bloco das Associações de Fuzileiros e Bloco das Associações de Marinheiros. As forças em parada são comandadas pelo Comodoro Antunes Rodrigues, comandante da Zona Marítima dos Açores. As forças desfilam pela seguinte ordem:
Bloco de Estandartes Nacionais, comandado pelo Capitão-Tenente Fuzileiro Jorge Martins, com a sua escolta constituída por um pelotão de cadetes da Escola Naval, comandada pelo Primeiro-Tenente Anjos Fragoso. A formação de comando. Bloco de Estandartes Heráldicos das Unidades em Terra, comandado pelo Sargento-Ajudante Ferreira Salvado.